Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos aqui comentar então o capítulo 1136 do mangá de One Piece. E nós já começamos com a história de capa, onde Yamato conseguiu prender o Holiday. Tá, a gente consegue ver tanto a Yamato, o Holiday, quanto também a Speed e a Tama. Eles estão encarando um templo que tem a forma do Hushu. Olha só, nós vamos ter agora os Tobiropos aparecendo. Será que finalmente vamos ver o que aconteceu com cada um deles? Cada um foi derrotado, né? A gente sabe que o Hushu, ele foi derrotado ali pelo Jinbe. Então possivelmente teremos ali alguns aspectos, algumas situações bem interessantes. A scan não tá tão legal assim, provavelmente vamos ter que esperar a versão oficial para ter um pouco mais de detalhes, principalmente sobre a mochila da Yamato, também aqui a Tama. A scan não tá nada legal aqui desse capítulo, pelo menos a capa, mas pelo menos a gente já consegue ter uma noção sobre o que esperar do próximo capítulo de One Piece em relacionado à capa. Mas a gente só tem a capa para comentar até então, e a gente vai falar mais sobre o capítulo depois da vinheta. Começamos então o capítulo com o Luffy ali comendo a carne ali de alce. Como a gente observou há alguns capítulos, o Harudin estava ali pegando a carne de alce para o Luffy, e o personagem começa a falar que lembra bastante a carne de dinossauro que eles haviam comido lá na ilha em que eles se encontraram, né? A gente pode observar tanto o Brogy quanto também o Dory, quando eles encontraram e puderam fazer todo aquele lanche, aquela festa toda, para realmente lhe dar a paz, né? Conseguir criar a paz entre os personagens mais uma vez. O Zoro então começa a explicar ali para o Luffy que é realmente uma carne muito difícil de se pegar, e que assim o Harudin fez um grande trabalho. E o personagem até mesmo fala que nada é demais ali para o salvador dele. Lembrando que o Luffy acabou salvando os gigantes, pelo menos o Harudin, lá em Dressrosa. E aí eles começam realmente a falar que é uma carne extremamente gostosa. Temos um detalhe bem interessante, mais uma das mentiras do Usopp entraram aqui em vigor. A gente tem aqui mais um ponto em que o personagem fala que ele derrotou um Horse, né? Ouçam bem, o poderoso Horse era um guerreiro formidável até entre vocês gigantes. Ele era 3 vezes maior do que qualquer um aqui, e adivinhe só quem o derrotou? É isso mesmo, ele tá falando que ele derrotou um Horse. A gente sabe que não foi bem assim. Mas o ponto ideal, o ponto principal é que mais uma mentira do Usopp foi contada para nós. Então talvez o Oda tenha alguma conclusão para isso no futuro da trama, o que será conectado com o Horse e também o Usopp na história de One Piece ainda. Temos ali um pouquinho de uma conversa bem legal entre os gigantes e também o Jinbe, né, sobre a raça ali dos tritões. O Jinbe até mesmo fala ali sobre que eles deveriam visitar a ilha dos homens peixes, porque existem seres ali de repletos fisionomias, né, repletas cores, seres diferentes, e que eles iriam realmente se apaixonar. E até mesmo ali o Sanji fala que existe um paraíso de sereias atraentes no lugar, o que faz ele ficar realmente mexido. E eu tenho sentido realmente, já comentei isso com vocês, mas o Oda tem mudado um pouco essa estrutura do Sanji, né? O Sanji, antes ele era aquele cara um pouco que extrapolava ali nas piadinhas, que tinha um contexto mais ligado a erotismo e tudo mais, mas agora o Oda parece estar ligando o Sanji mais ao cavaleirismo, daquilo que foi colocado para nós como uma pauta no live action de One Piece. E não é a primeira vez, na verdade, não é só isso que acontece do live action, que o Oda tá meio que tramitando do live action para o mangá, pelo menos é o que eu estou sentindo. Esse aqui é o primeiro ponto que nós temos aqui entre os personagens, o que acaba sendo algo tremendamente interessante. Ah, ele está falando que o Oda está se inspirando no live action? Sim, eu estou falando exatamente isso. É claro, né? Tem alguns contextos que podem melhorar, e o Oda tá percebendo que o Sanji pode melhorar nessa ideia. Tem a mesma ali as explicações, né? O Brook começa a falar sobre o que ele é, né? Tem uma canção que explica basicamente ali o que ele é. E nós então temos o Zoro conversando com a Nami. Esse é o segundo quadro, é o segundo momento que vem diretamente do live action. A gente tem alguns momentos entre a Nami e o Zoro, sim, durante o mangá, mas
mas a gente nunca viu um papo, né, uma conversa entre os dois personagens de uma forma muito mais aproximada, né, como nós estamos vendo neste capítulo, né, e ele começa a comentar sobre que existem muitos gigantes que nunca foram para o mar, né, e é uma conversa ali que, tipo, leva até um certo tipo de sentido de profundidade, o que acaba trazendo o Road pra perto e faz a Nami tomar um grande susto, né? O personagem se aproxima ali da Nami e acaba pedindo desculpas para ela, né? De que estava naquele lugar para pedir desculpas para a navegadora do Chapéu de Palha. O Zoro começa a falar assim, não tem problema não, né? Tipo assim, ninguém morreu, então não tem tanto perigo assim, não tem tanta questão sobre o que aconteceu, mas agradeça ao Usopp, porque se ele não tivesse me parado, eu teria arrancado a sua cabeça. Esse é um ponto aqui interessante, o que acaba deixando ali o Road meio assustado, e aí os gigantes começam a rir ali do que pertence, o gigante que pertence à frota do Chapéu de Palha, dizendo e questionando se o Road não havia nem pensado sobre as recompensas. Cara, você não conseguiu nem checar as recompensas do Chapéu de Palha para ter uma noção do quão forte eles eram. E aí, cara, a gente pode perceber que tamanho não é documento em One Piece, o que coloca ali o próprio Zoro para derrubar o Road no chão, completamente assustado. E olha, eu vou ficar muito assustado também nesse vídeo se você não deixar o seu like, não se inscrever aqui no canal e não compartilhar esse vídeo com seus amigos. É tremendamente assustado, hein? Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Você já sabe, né? É muito importante você deixar a sua reação para que o YouTube divulgue ainda mais o nosso vídeo pela plataforma. E você se tornando membro do canal do Geek Brasil, você recebe os conteúdos extras, tanto de Kagurabashi quanto também de Sakamoto Days. Eu tô disponibilizando alguns capítulos extras que estão aqui para o público geral, porque eu estou de férias, eu estou no Brasil, e é por isso que vocês estão observando esse formato de vídeo um pouquinho diferente. E mesmo assim, os vídeos extras ainda estão saindo para os membros do canal. Inclusive, para os membros Uma Sombra Geek e um Guardião Geek, tem capítulos extras de Que Haja Luz. Então, você não tem desculpas para se tornar membro do canal do Geek Brasil. Tenho certeza, absoluta certeza, que é um dos clubes de membresia com mais benefícios do YouTube. Então, clica aí, se torne membro, tamanho ali dos próprios Chapéus de Palha perante ali os gigantes, para que você se torne membro, né? Um valorzinho bem pequeno para você se tornar membro aqui do canal. A Guard então acaba aparecendo ali para o Zoro e fala assim, na próxima não precisa se segurar, arranca a cabeça mesmo. Aí o Road fala, não é bem assim. O que aconteceu é que todo mundo que tá aqui em Elbaf aponta para que a gente queira se tornar ali o Deus do Sol. E aquele que vai governar o mundo. Aquele que se tornar o Deus do Sol é aquele que vai governar o mundo. O Zoro então acaba questionando ali sobre o Deus do Sol, e aí vira uma parafernália, né? Os gigantes começam a discutir, falando, não, ele não veio aqui para governar, ele veio para libertar. Não, mas ele veio pra destruir, e aí vira um caos do caramba, ninguém tá entendendo mais nada. Tem até um quadro bem legal aqui do Luffy falando, tá ficando intenso, né? Tipo assim, eita, o clima tá tenso entre os brothers, né? E aí nós temos uma ideia interessante que são os textos sagrados Harley. A gente não sabe se é essa a tradução, então nós temos que esperar a versão oficial. E dessa forma nós então temos a informação de que passaram por muitas gerações aqui em Elbaf. Esses textos passaram aqui por muitas gerações em Elbaf, e essas lendas foram escritas no idioma arcaico. Então existem muitas interpretações. Pode existir muitas interpretações. E quem está narrando isso é o Jaro. O Jaro está narrando aqui e contando para o Luffy diretamente isso. E olha só, eu tinha falado sobre isso, de que o Jaro iria falar sobre Nika e ia dar mais detalhes de Nika para o Luffy, para o Chapéu de Palha. Eu tinha apostado que seria para Robin por si só, mas se o Oda tá contando isso diretamente para o Luffy, talvez o que venha a ser o mistério a ser revelado para Robin seja algo muito maior do que nós estamos acompanhando agora. Então, se preparem. E além disso, nós temos uma ideia bem interessante aqui. O que é comentado, e a gente não tem ainda de forma oficial, o que é falado no capítulo é que Harley usa os kanjis de Deus e profundo, o que dá ali um sentido de algo como um misterioso, sondável. Se for o kanji Shin mesmo, que seria esse kanji, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver se vocês estão observando. Não estão vendo, claro que não estão vendo.
Mas eu vou tentar inverter aqui, peraí. Não. Agora sim, agora dá pra mostrar pra vocês que eu queria realmente revelar. Mas nós temos aqui o kanji de Kami, né? Que é o kanji que a gente já tem falado aqui bastante sobre as ideias relacionadas aqui a Kami. E nós também temos o kanji ligado ali diretamente a Profundo, que é Shin. Eu acho que é esse kanji, tá? Porque eu ainda não tive acesso a RAW, então só vou ter acesso a RAW no domingo. E o Roberto deve falar um pouco mais sobre isso no domingo também. O Roberto, que era o ex-tradutor, que era, na verdade, o ex-tradutor ali do mangá de One Piece. Mas esse kanji, ele é ligado diretamente ao que? A morte. A gente sabe, né? Xixi, 4, morte, tá tudo conectado em One Piece pra ter essa ligação, essa forma realmente de, até mesmo ali, personagens se chamam de Shin, né, ali, e que são personagens também que são conectados diretamente à morte. Então esse kanji, ele é extremamente importante e o Joro está aqui abrindo a boca conforme eu já tinha comunicado que iria acontecer. O Joro então começa a explicar que não dá pra afirmar com toda certeza qual tradução é a correta e esse é o resultado. De acordo com os textos dos Harley, o mundo já foi destruído 2 vezes antes, e a existência de Nika é marcada em cada uma dessas vezes. E aí o Luffy começa a entender, prestar atenção e se lembrar desse nome Nika. E é aqui que a gente já trouxe uma teoria falando sobre isso aqui no canal. A gente já comentou sobre a ideia de que já existiu 2 Nikas, Joy Boy e o Nika original. E é muito importante se lembrar que o mundo de One Piece sofreu um reset na quantidade de anos, tá? Isso aqui a gente já trouxe aqui no canal e é de suma importância. Eu até conversei com o Evandro sobre isso na época. A gente tá realmente debatendo e essas teorias, cara, tem muita teoria neste capítulo que tem tudo pra se confirmar em Elbaf e o Oda vai expandir esse universo. Mas eu não posso esticar muito aqui porque senão esse vídeo vai durar 1 hora. Então vamos seguir aqui em frente. Aí o Jaro explica que há quem diga que ele é o salvador do mundo ou o grande destruidor que traz a ruína. A gente observa que ele diz que tudo o que sabemos é que sua aparição precede uma grande mudança. É por isso que os poderosos sempre temem o retorno de Nika. Nika, né? O Luffy fala sobre Nika mais uma vez, provavelmente ele tá tentando puxar ali da cabeça da onde que ele lembrou, da onde que ele ouviu esse nome. E aqui nós temos a silhueta do próprio Nika na forma ali negra, né? O que pode estar conectado, o culto provavelmente do Cronosfera vai ficar maluco ali com as ideias relacionadas ali a Zumbi dos Palmares, né? Como pode ter uma referência a outras conexões também da nossa mitologia e também dos mitos e também da nossa realidade, né? Personagens, personas que inspiraram, que pode ter fortalecido essa ideia de inspiração, né? Joy Boy ali no Haiti, tudo isso que tem conectado diretamente essa figura da luta por liberdade no nosso mundo. Então nós temos um pouco mais de detalhes sobre essa figura de Nika, o que está destoando um pouco mais sobre o que era Joy Boy, o que reforça ainda mais que se trata realmente de uma figura de trindade. Nika já apareceu 3 vezes, pelo menos 3 vezes no mundo de One Piece. Nós temos provavelmente Nika original, Joy Boy e Luffy, o que pode realmente fortalecer a ideia de que Joy Boy e Nika são 2 seres diferentes. As últimas revelações estavam realmente fortalecendo que eram 2 seres em um, mas aqui realmente reconfigura essa ideia de que eram 2 seres separados, tomando-se assim com o Luffy, se trata realmente de 3 personagens diferentes, assim fazendo a conexão com a trindade cristã. Assim então o Luffy começa a puxar ali da memória de que Nika é realmente o ser, né, a pessoa que a Bonnie havia mencionado antes. E assim nós conseguimos observar que o Deus do Sol se tornou um símbolo para aqueles que não têm esperança, né, que acabam ali se pegando a esse sentido. Só que o Luffy começa a falar que, cara, vocês realmente fazem eu parecer com ele, né? Porque todo mundo fala sobre essa expressão, né? Sobre cabelos brancos e roupas brancas, né? E tudo isso está conectado diretamente a essa forma de liberdade que o Luffy se encontra no Gear 5, né? Ali na sua forma que ele está despertado. Mas o Luffy fala, eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu sou apenas o Luffy. O que acaba sendo algo bem legal. E aí os gigantes começam a falar ali para o Luffy de que ele não pode ser tão cabeça dura, né? Que ele poderia entender um pouco mais, tivesse nascido ali, todos eles estão procurando por Nika, e que não é que eles estejam defendendo o Road, mas eles querem realmente tornar o Deus do Sol para que o Nika se manifeste, o verdadeiro Nika se manifeste e se torne o
verdadeiro rei do mundo, né? Se torne ali o grande libertador do mundo. Então eles começam a pensar que até mesmo o Loki estava agindo dessa forma para seguir os passos de Nika. E olha só, nós também temos o Punk Record que trouxe um comentário bem interessante de que o Loki realmente estava seguindo os passos de Nika. Isso se fortalece ainda mais na ideia de que Nika havia casado com a Lola, buscado casar ali com a Lola antiga de várias e várias gerações. Pode parecer uma viagem quando você tá ouvindo o LP falar sobre isso. Mas dá uma passada lá no meu Twitter, @LPGeekBrasil, porque a thread dele é sensacional e vale a pena vocês acompanharem. O Luffy então começa a pensar ali de que, se for assim, o Loki parece ser uma boa pessoa. E aí os gigantes ficam frustrados, dizendo, não, mas nem sonho realmente isso pode acontecer. O que faz ele realmente ficar pra trás, né, chocado ali com essas expressões dos personagens. Os gigantes então começam a contar de que o Loki realmente fazia o zaralho, né, botou o zaralho em tudo quanto é lugar, botava fogo, matou ali a rainha, depois, não matou a rainha, né, tipo, não foi culpa dele, mas a rainha acabou morrendo depois de um ano do parto, e ele continuou realmente a criar casos e caos cada vez maiores, né, caos absurdos cada vez maiores ali na terra de Elbaf. E assim nós temos a informação de que ele matou o rei Harold no próprio castelo, o maior monarca que Elbaf já teve. Um homem sábio que tentou conectar Elbaf ao mundo exterior, para fazer com que o mundo veja Elbaf como mais do que só uma nação de guerreiros. É aqui, meus amigos, cai mais uma teoria aqui do canal, de que nós estamos martelando de que o Loki é inocente. O Loki é inocente e ele não matou ali o seu pai. Nós aqui já trouxemos no canal de que o rei foi morto sentado no trono. E aqui nós temos a confirmação de que ele matou o rei Harold no próprio castelo. Isso é uma ideia de que o rei Harold foi morto ali diretamente no seu trono, o que acaba levantando aqui uma questão bem interessante sobre o capítulo. O Lord Jarl foi golpeado tentando parar o Loki e ele só foi derrotado por causa do Shanks. O Shanks acabou ali lhe derrotando, parando o Loki, o que deixa o Luffy extremamente empolgado e chamando a atenção ali do seu imediato. Não vou ficar irritado de chamar o Zoro de imediato não, né? Pelo menos chamando a atenção ali do seu braço direito. O Zoro então acaba pegando o Luffy falando, epa, o que você tá fazendo aí, cara? Você tá muito empolgadinho, o que você tá pensando em fazer? E logo o Luffy, com esse espírito de criança, já revela pra ele de que ele conversou com o Loki sabia onde o Shanks estava, ele sabia onde o Shanks estava, e o Zoro fala, cara, por tudo que eu estou ouvindo, por tudo que esses caras estão comentando sobre o Loki, não faz sentido esse cara estar dizendo a verdade, não faz sentido esse cara estar falando a verdade, ele quer enganar você, e o Luffy fica extremamente irritado ali, ele fica irritado, como você sabe que ele está mentindo, né, e o Zoro fala, olha, tipo, todo mundo tá falando que esse cara não presta, então, tipo, como que eu vou confiar 100% nessa pessoa? E aí a Nami aparece e fala, não, vocês não vão a lugar nenhum se eu não estiver junto com vocês. E é bem legal que a gente tem o trio inicial indo pra uma missão juntos novamente. Cara, faz muito tempo. Eu não consigo me lembrar de uma missão em que o Zoro, a Nami e o Luffy estiveram juntos desde lá atrás, o que acaba fortalecendo ainda mais a ideia. Mais um ponto aqui que o Oda traz do live action para o mangá, né? De que o live action começa a inspirar também o Oda a criar ali algumas características, alguns artifícios para a sua história. E isso é algo até mesmo ali interessante para aprofundar ainda mais os personagens. E eles são conduzidos ali pelo Road para o castelo, né? A Nami começa a falar, será que pode ter alguns tesouros ali no castelo, tal? E aí o Road começa a falar, minha visão é ruim, então eu nem notaria. Aí a Nami, é? Você realmente tá com uma visão ruim? Então tudo bem. E a Nami realmente tem os seus olhos transformados ali em Barry para pegar todo o dinheiro do castelo, todo o tesouro castelo. O Loki então aparece, surge recebendo, olha só, um convite dos Cavaleiros Sagrados para se tornar um cavaleiro. Olha só, só que ele fala assim, para eu me tornar ali um cavaleiro sagrado, eu preciso me tornar um dragão celestial. Então, para que eu vou querer se tornar um lixo? Por que eu vou querer se tornar um lixo neste mundo?
E aí o que acaba chamando a atenção ali dos personagens. A gente tem ali a colocação dos personagens, o que deixa o Shonks realmente intrigado ali sobre o que estava acontecendo, né? Sobre o que estava rolando. E assim nós temos a garota explicando para o Shonks de que todos que haviam sido enviados para Elbaf estavam sendo ali caçados por um corvo gigante antes que a ligação pudesse cair. Assim ela fala que ela esperou de cansar, esperou de ficar apenas ouvindo e veio caçar o personagem, veio caçar, acabar ali com o que estava acontecendo. Eles vêm ali com a oferta para que o Loki se torne realmente subordinado, né, dos Cavaleiros Sagrados, mas assim que ele se recusa, nós observamos a apresentação da Gonko, que é uma personagem que tem a habilidade de usar os fios da sua roupa, né, usar ali os fios da sua roupa para atacar os seus adversários. Enquanto isso que ele está conversando, né, tanto o Shonks, o Loki e também a Gonko estão conversando, um dos lobos acaba vindo ali para atacar a Gonko e ela utiliza ali a sua roupa para atacar ali o seu adversário, para atacar o lobo gigante. O Shonks tenta meio que tipo assim fazer ali alguma chantagem, falando assim, se pouparmos a vida dele, você mudaria de ideia, você entraria para os Cavaleiros Sagrados. E aí o Loki fala, eu aceito o destino do meu amigo, é o desejo que eu tenho para ele, é uma morte em paz. Está tudo bem eu ficar de luto ou com raiva, mas um guerreiro nunca foge ou grita perante a morte. Eu vou engolir toda a minha fúria e usá-la de combustível quando for reduzir esse mundo a cinzas. Cara, que discurso do zaralho para esse final de capítulo de One Piece. O Oda já começou o primeiro capítulo. Ele já começou o primeiro capítulo de One Piece do ano de 2025 chutando o pé na porta. Eu acho que não é o primeiro capítulo, né? É o segundo capítulo ali de One Piece. Mas é pra chutar o pé na porta de forma extremamente absurda. E olha só, esse discurso do Loki fortalece ainda mais a ideia de que ele é inocente. Ele aceitou ser derrotado pelos gigantes. Ele aceitou o Shanks parar ali, lhe prender. Ele aceitou tudo isso porque ele está acumulando. Ele está acumulando raiva. Ele está acumulando ali ira para transformar o mundo em cinzas. Caraca, que capítulo interessante para aprofundar ainda mais o personagem. E o que vai vir aí a partir do 1137 vai deixar One Piece ainda mais legal. Eu não sei vocês, mas eu estou extremamente empolgado para o que vem por aí. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo pra gente discutir e debater ainda mais, principalmente no Professor de Ohara que tá vindo por aí.